Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Essa é uma passagem que nós encontramos nas epístolas de Paulo, na epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. E é sobre essa epístola, inspirados também na interpretação, nas colocações de Emmanuel no livro Pão Nosso, a partir de Chico Xavier, que nós queremos pensar sobre a nossa saúde mental nesta noite. Então, lhe convido para ficar conosco um pouco mais. A mensagem é a 177 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E, curiosamente, o nome da mensagem é Guardemos Saúde Mental. E o que tem a ver guardar saúde mental na proposta de Emmanuel com o nosso programa, com a doutrina espírita e com essa epístola de Paulo aos Colossenses? A epístola é maior, mas Emmanuel, ele pinça essa parte. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E vai trazer alguns comentários que eu queria pensar, pegar algumas partes e trazer aqui como reflexões. Primeiro, ele vai dizer assim: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. E é por isso que o nosso tema da noite é sobre ambições. Qual é a nossa ambição? Onde está colocada a nossa mente? Onde está colocada o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa meta? Porque de onde nós estivermos olhando, ou para onde nós estivermos olhando, nós também, de certo modo, iremos direcionar as nossas energias, iremos direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, todo o nosso tempo, ou pelo menos grande parte dele. Então, dependendo do que nós direcionarmos a nossa mente, nós também teremos uma resposta da vida, uma resposta íntima, com saúde ou com mais perturbações. O trabalho, diz Emmanuel, de notáveis pensadores de hoje encontram raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra consigo mesmo além do túmulo, e, portanto, ele se encontra com as suas virtudes e com os seus defeitos, com os seus ideais e os seus vícios, a que se consagrava no corpo. Então, nós levamos, né, o ambiente mental não só para onde nós estamos nesse momento existencial, mas para o momento após a nossa desencarnação. Sendo que após a nossa desencarnação, vai colocar a doutrina espírita, nós não teremos esse corpo biológico, esse corpo material, segundo a fala do Livro dos Espíritos. Nós teremos o corpo semimaterial, numa fala também de Paulo. Nós teremos o corpo incorruptível. O corpo corruptível, esse corpo de matéria, ele perece. E ele vai ficar, né, para transformar na lei de transformação natural, em que o nosso corpo ajuda a, digamos assim, a semear a terra. Mas o nosso ser espiritual, ele continua com o nosso envoltório, o nosso perispírito, o nosso corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível, ele é mais sensível aos pensamentos que alimentamos. Na matéria, esse corpo biológico, de certa forma, é até um anteparo, é até um para-choque para nós não sentirmos um impacto direto dos nossos pensamentos. Por quê? Os pensamentos influenciam a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso corpo, o nosso soma. No entanto, não é um pensamento, é a persistência de um pensamento. Como uma pessoa me disse hoje: olha aqui, doutor, como é que eu estou todo, e a fala dele, estourado com a psoríase. Esse mês foi de extremo estresse. Eu senti uma raiva tão grande.
uma mágoa tão grande e fiquei tão irritado que meu corpo acabou sentindo. Então, veja, um mês inteiro, né, descompensando um adoecimento. Mas não é um pensamento de raiva que vai, digamos assim, descompensar. Então, esse corpo, ele nos dá uma certa proteção da nossa realidade íntima. É uma bênção de Deus para que a gente possa ser um pouco menos caótico nessa nossa existência. Mas quando nós desencarnamos, nós estamos mais de frente a frente, diz Emmanuel. Ele se encontra consigo mesmo. Porque o nosso perispírito, ele é mais sensível à tessitura do nosso pensamento. Portanto, aos delitos, aos vícios, às virtudes, aos ideais que nós plasmamos. Não é? Dessa maneira, a saúde mental no campo espírita, ela transpassa a saúde mental biológica. Ela vai para a saúde mental do nosso ser espiritual num próprio além-túmulo. E nesse sentido, é muito importante, muito interessante a proposta que se segue agora de Emmanuel. O criminoso, ele se liga ao círculo dos próprios delitos, arquitetando como é que vai fugir, arquitetando como vai cometer o crime sem ser pego, por exemplo, quando se não algema os parceiros na falta cometida. Então, mesmo que ele saia ileso pela lei humana, o pensamento dele está envolto, está recheado de todas aquelas arquiteturas que ele fez do crime perfeito para poder se safar. Então ele está imerso dentro dessa psicosfera delituosa, criminosa. Então, mesmo que a lei humana não atinja, a lei divina, que está inscrita dentro da nossa própria consciência, portanto, dentro de nós mesmos, ela vai nos encontrar mais cedo ou mais tarde, através, né, dessa perspectiva que a mente transborda a partir do nosso perispírito. O avarento, diz Emmanuel, está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. E que, às vezes, já vi várias vezes, nem conseguiu usufruir na Terra. Juntou tanto e nem pensando numa forma materialista, ele conseguiu usufruir. Às vezes, um amontoar até para ter posse só, sabe? Ter um status, um poder, mas nem para usufruir de forma saudável a pessoa consegue. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. E ele vai colocando o alcoólatra, ou seja, o dependente de álcool, ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros da força. Fica pensando, portanto, como atingir, como conseguir. E é possível que ele continue no mundo espiritual, tentando se ligar, se imantar, né, a outras pessoas que estejam encarnadas com a mesma viciação dele, para poder sentir nos seus centros de energia aquele prazer que ele tinha no vício. Então, de uma forma geral, arremata Emmanuel de uma maneira muito bonita. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Acho que vale a pena repetir, né? Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, vai também gastar muito tempo para se desfazer dessas organizações caprichosas, ou seja, dessas teias que foi criando de ilusão, que estavam amarradas na sua personalidade. Porque o pensamento, diz Emmanuel, é energia irradiante. Espraemo-lo, portanto, na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Ou seja, se a gente joga o nosso pensamento para a terra, a gente se prende à terra. As coisas da terra, as coisas humanas, as coisas materialistas, digamos assim, que nós estamos acostumados, porque é a nossa realidade mais tangível. No entanto, complementa Emmanuel, elevemos o nosso pensamento para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente,
pensai nas coisas que são de cima. E aí a mensagem é: guardemos saúde mental. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, quando nós temos a ambição mais direcionada para o alto, não é que a gente não vai ter outras ambições, mas do nosso dia a dia. No entanto, é muito importante, eu diria fundamental, para pensarmos numa saúde mental mais duradoura, uma saúde mental que vai para além do corpo, porque veja a mensagem profunda de Emmanuel. Guardemos saúde mental, não é só no corpo, não. Porque, de fato, há muitas pessoas que estão, entre aspas, gozando de uma saúde mental no corpo e estão nos vários excessos da matéria. E outras pessoas que nessa existência estão assim pensando nas coisas do alto, mas aparentemente estão sem uma saúde mental do corpo, mas estão construindo na visão espírita uma saúde mais duradoura para além da vida, para outras existências, e já construindo também a partir dessa um local de alívio, um local de conforto que não seria possível se ela não tivesse essa ambição das coisas do céu, se ela não olhasse para o céu como ela olha. Então, olhar para as coisas de cima nunca é um desperdício na tua vida. Ao contrário, é uma forma de você vislumbrar um porvir e tentar deixar o hoje um tanto quanto menos doloroso, apesar das dores que podem vir a se instalar e irão se instalar. A perspectiva de Emmanuel é um pouco mais ampla, porque quando guardamos a nossa ambição direcionada para as coisas do alto, paulatinamente a gente vai conquistando a espiritualidade sublime. Paulatinamente a gente vai direcionando a nossa vida, paulatinamente a gente vai direcionando os nossos esforços maiores para tentar escolher, dentre as várias opções que nós temos, aquilo que é mais importante. E não se engane, não vão ser pessoas de fora que vão conseguir entender totalmente essa tua ambição das coisas do céu, essa tua vontade de luminosidade, essa tua vontade de espiritualidade interior. Não são. Mesmo aquelas pessoas que estão envolvidas num trabalho espiritista, num trabalho de Deus, por exemplo, às vezes elas interpretam as tuas motivações mais profundas ao sabor das suas próprias motivações. Vêem você a partir da própria ótica da visão obtusa, me permita a palavra, que às vezes tem. E como não consegue vislumbrar as coisas maiores de Deus, as coisas maiores do alto, imaginam que todos os passos que você dá, todos os passos que eu dou, são mobilizados por ambições da terra. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque passei várias situações, desde que me lembro, no trabalho espiritista, por essas interpretações equivocadas. Desde quando decidi, e me lembro hoje, com 13 anos de idade, numa virada de ano, num Réveillon, né? Eu estava fazendo 12 para 13 anos, eu achei assim, veja que eu fico olhando para mim com essa idade, que excesso até de responsabilidade, mas eu pensei, tá bom de brincar. Eu vim para a Terra para fazer algo diferente. Eu vim para a Terra para evoluir. Tá na hora de começar o meu trabalho. E não falhei no início, ou seja, não fiquei arrumando desculpas. Continuei minha juventude, nunca deixei de ser jovem, né? Tinha minha vida social dentro dos comedimentos necessários para quem tem uma ambição de fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo comecei o trabalho espiritista. Então comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu sozinho, por mim mesmo. Comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou seja, eu era de uma família espírita, né? Sou de uma família espírita. Então eu tinha contato com esses livros, mas eu nunca tinha pego, até aquela data, 12 anos, os livros para começar a ler. E achei importante começar a ler com a codificação. Eu tinha lido livros da infância, da juventude espírita, né? Mas livros menores, né? Aqueles livros introdutórios. E a partir daquela idade eu comecei a ler com um afinco. Depois vieram livros de Leon Denis,
livro do Chico Xavier, livro de Divaldo Franco, do Gabriel Delane, os clássicos ali da doutrina espírita, e foi se ampliando a literatura. E eu lia com tanto afinco, era como se eu estivesse redescobrindo algo que eu sabia. E aquilo ampliava a minha ambição espiritual, no sentido de querer crescer espiritualmente. Mas conforme eu ia indo, eu fui percebendo, especialmente com 17 anos de idade, que as pessoas iam interpretando as coisas diferentes, porque com 17 anos eu comecei a fazer palestras espíritas, né? Uma palestra despretensiosa na casa espírita que eu nasci e que frequentei durante muito tempo. Havia lá uma reunião pública em que a juventude, uma vez por mês, ela ficava responsável para poder falar. Então escolhia-se o jovem, e o jovem falava, e um diretor do DIS também ficava junto, porque caso o jovem não conseguisse falar a palestra inteira, para não causar nenhum constrangimento, o diretor então continuava como se fosse assim que tivesse programado, etc. E aí eu me lembro que eu estava estudando para o vestibular de medicina, e portanto com muitos estudos, e me colocaram nessa palestra para fazer. Então eu já fazia ali o estudo sistematizado da doutrina espírita, não deixei de fazer, mesmo estudando para o vestibular, eu continuei estudando nas segundas-feiras, à noite, o ESD, ia para as aulas, refletia, né, e era uma forma de pensar sobre as coisas do céu, entendeu? Porque era tantas ambições das coisas da Terra, ou seja, eu queria passar num concurso, né, de medicina, no vestibular, que ela era um momento de esparecer, de pensar em outras coisas. Aí me colocaram nessa palestra. E eu achei muito curioso porque eu fiz todo um texto, né, escrevi, botei várias histórias e fiquei tentando decorar, né, a palestra. Imprimi a palestra, isso em paralelo com meus estudos do vestibular de medicina. E fui para a palestra. Quando chegou na palestra, eu botei ali o script, né? E foi curioso que um vento deu, bateu um vento qualquer, e os papéis voaram. E eu fiquei com vergonha de pegar, ajeitar, não queria demonstrar insegurança, não queria demonstrar que era a primeira vez nessa encarnação que estava fazendo uma palestra. Então eu continuei falando, falando. E só eu sei o que eu senti naquele momento. Eu parecia a nítida sensação de que não era a primeira vez que eu estava falando. Me levantando do púlpito, né, para poder falar ao cenáculo, era um auditório grande, né? Eu tive quase um déjà vu de sensação, né, de ter feito aquilo outras vezes. E tive a certeza, eu quero fazer isso. Eu acho que eu vim fazer isso. Até então eu pensava que eu tinha vindo para dar aulas, porque dava aula na evangelização. O primeiro trabalho que eu comecei foi na evangelização, evangelizando a juventude e fazendo a campanha do quilo, com 13 anos de idade. Então, vários finais de semana eu dedicava a isso. Então, depois vieram outras atividades. E quando as palestras vieram, as palestras acabam nos colocando, pessoal, em locais de maior vitrine, né? De maior exposição. E nunca foi o objetivo principal. Nunca foi. Nunca foi o meu objetivo principal. Mas, obviamente, que as pessoas, às vezes, interpretam da sua forma. E me lembro de uma primeira vez que vi uma pessoa que ficou chateada. Era um colega do centro, né? E conforme eu fui fazendo as palestras, fui desenrolando um pouco mais, fui melhorando a desenvoltura nas palestras, acabei criando um pouco de destaque, digamos assim, naquele local, e outros centros espíritas começaram a me convidar. Eu comecei a escrever, né, inspirado até pelo trabalho que minha mãe fez, de um texto para a coluna do Jornal do Comércio. Eu escrevi um texto para o vestibulando, depois que eu passei no vestibular. E era um texto numa coluna espírita, né? Então tinha lá, na verdade, uma coluna de religiões, aí tinha um texto católico, o texto evangélico e um texto espírita, que às vezes modificava também, às vezes era texto da Umbanda, um texto judeu, mas com frequência um texto espírita. E eu comecei a escrever esses textos, né? E aquilo começou a divulgar, de certa forma, o meu nome. Mas não era o objetivo divulgar o meu nome.
Sempre foi o objetivo divulgar a doutrina. Mas não era objetivo divulgar a doutrina para ganhar números, para converter as pessoas. É porque no íntimo a minha grande ambição continua sendo aquela de 12 para 13 anos de idade. Aquela virada de chave no Réveillon, quando eu falei, tá bom da brincadeira. Embora nunca foi de excessos, mas assim, tá bom, eu vim trabalhar, eu vim fazer algo. Eu é que sei disso. Poucas vezes falei isso em palestras, porque eu não tenho por que ficar me defendendo. Mas me lembro de uma outra situação. Aí essa colega, ela ficou chateada, deixou de falar comigo. Uma pessoa até mais velha, bem mais velha do que eu, deixou de falar comigo. E aí, eu fiquei sem entender o que é que eu falei de errado. Será que eu falei? Fiquei aqui preocupado, pensando mil uma coisas, né? Inseguro, como quase todo jovem não é, embora corajoso demais para poder me expor. Uma vez eu perguntei para ela, por que você não fala mais comigo? Você era tão feliz, era tão alegre, e depois que eu comecei a fazer as palestras, você não fala mais. Ela virava o rosto, e o pior é que ela me respondeu, você sabe o que é. Eu fiquei sem entender. Até hoje, eu não sei exatamente o que é, né? Então, ela deu alguma desconectada, não sei o que é que mobilizou, pode ser despeito, pode ser inveja, pode ser o que uma outra senhora me falou, meu filho, continue. E ela me pegou assim pela mão, era uma senhora bem assertiva. Ela me pegou na mão e falou assim, olha, não ligue para o que as pessoas digam, continue. Muitas queriam fazer o que você faz e não tem condições. Se ela veio a falar isso, é porque estava ali aquele zoom, 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 né? Ah, esse jovem quer aparecer. Esse jovem quer aparecer. Eu fico pensando, puxa vida, vamos dar espaço ao jovem, 17 anos de idade, vamos dar a abertura à juventude, porque depois a gente reclama que o jovem não está. Mas quando está, tem pessoas que têm um dobro da idade dele, ou às vezes até 3 vezes mais, que se fecham, como literalmente o rosto ficou fechado, né? E eu estava ambicionando, não era aparecer das coisas da terra. Pois bem, continuei. Entrei na faculdade de medicina, continuei, nunca deixei o meu trabalho desde 13 anos de idade, nunca deixei meu trabalho espiritual, porque eu sempre tive a ambição espiritual de pensar nas coisas que são de cima. Sempre tive isso, desde que eu me entendo por gente de 12 anos de idade. Talvez antes, muito pouquinho, não lembro, mas com 12 anos de idade eu lembro dessa virada de chave, que eu pensei que eu precisava fazer o que eu tinha de vir para fazer, né? Algo nesse sentido. E aí um evento espírita, acho que um dos primeiros, um pouquinho maiores que eu participei, eu já tinha lançado 1 ou 2 livros pela editora ID de São Paulo sobre sobre Sócrates, né, sobre a filosofia de Sócrates, comparando com a doutrina espírita. E aí, todo o dinheiro que eu arrecadei, na realidade, assim, eu peguei a minha mesada do lanche, era do lanche mesmo, da faculdade de medicina, para poder gravar CDs. Por que eu queria gravar CDs? Porque eram músicas minhas, né? Eu tinha contato, comecei a ter contato mais próximo com o Divaldo Franco, com essa idade, mais ou menos, que eu me lembro, 17 anos, 18 anos. Mostrei para ele algumas músicas de composições minhas, de sinfonia, de composições eruditas. E aí uma tecnologia do computador possibilitava eu gravar esses CDs com essa melodia. E aí eu vendia nas minhas palestras o CD e todo o dinheiro arrecadado, todo, era doado para as atividades sociais desse centro espírita. Então peguei o meu dinheiro de lanche, né? Eu me lembro que eu falei assim, eu quero fazer eu quero perder um pouquinho de peso, então vou perder peso diminuindo o meu almoço, então junto o dinheiro e eu mesmo financio uma confecção desses CDs porque eu quero doar, multiplicar. E foi uma estratégia ótima, ajudei bastante o centro. Então, vendo os livros, então a parte que me deram de autor, de livros, né, geralmente a gente cede para publicar um livro espírita, a gente cede os nossos direitos autorais e em troca eles às vezes dão às editoras alguns livros. Então, eu pegava esses livros, vendia na palestra e doava para o centro espírita. Então, nunca até naquele momento eu havia sofrido uma acusação maior em relação à parte financeira. Mas eu me recordo desse evento espírita que fui fazer
E a organizadora me deu uma, me lembro uma, eu vou dizer a palavra correta, uma punhalada no peito, que foi a primeira vez que doeu muito, porque ela estava transtornada assim, e me ligou e falou da seguinte maneira: olha, você está querendo aparecer com esse evento, você quer vender seus livros, quer aparecer, não é assim, doutrina espírita. E eu escutei e falei assim para ela: olha, me perdoe se é isso que está passando. Não é isso. Eu sou apenas um jovem de 20 anos, acho que eu tinha 20 anos na época, 21 anos, que conhece Jesus, assim, conhece o poder da força da fé na sua vida e quer se dedicar a Jesus. Eu não quero isso que você está dizendo. Mas eu peço perdão se pareceu isso. Eu peço perdão e amanhã não precisa vender meus livros. Eu vou fazer minha palestra e tudo bem. Não tenho nenhuma preocupação de ficar dando autógrafo, nada. Eu quero trabalhar. O mais importante é o trabalho. Ela não estava esperando essa resposta. E essa resposta desarmou, né? E ela, então, não soube o que dizer. Não soube o que dizer e falou assim: bem, eu entendo, eu acho que você se perturbou, mas agora tá equilibrado de novo, enfim, vamos lá, vamos fazer. Aí eu, tá bom, eu tô perturbado, mas eu vou fazer. Fiz lá a palestra, não vendi os livros, não levei para vender os livros, e continuei. As coisas foram crescendo, foram tendo uma outra dimensão, mas eu nunca deixei de fazer nenhuma atividade espírita por decepção dos trabalhadores espíritas, porque a minha ambição não era ficar preocupado o que essa senhora, o que a outra senhora achava de mim. A minha principal ambição é o que a espiritualidade está vendo do meu trabalho. O que é que Deus, entre aspas, acha de mim? O que é que eu posso entregar? Já que a minha ambição são as coisas do céu, já que as minhas ambições são as coisas de cima, eu também devo ficar tão preocupado com as avaliações de baixo. Não debaixo de mim, mas debaixo aqui da terra, porque são avaliações rasteiras, que às vezes influenciam-se pela própria mente, que às vezes não está tão equilibrada. E eventualmente diz que você é que está perturbado. Mas quando nós temos a ambição divina, a ambição de Deus em nós, de construirmos um pouco uma atmosfera mental diferente, a gente vai aguentando as coisas, porque no final das contas, a gente não está tão preocupado mais com o ego, o eu. Obviamente que a gente dói, sofre, mas o trabalho é de Jesus. E vai acontecer se tiver de acontecer. Foi isso que eu fui aprendendo. Mas eu me recordo que depois as perseguições, acusações e incompreensões foram aumentando o volume. E pela primeira vez eu fui caluniado, acusado de ganhar dinheiro com a doutrina espírita. Eu nunca falei isso no público, porque ficava com muito medo, né, da repercussão. Fui acusado, literalmente, de ganhar dinheiro com os livros. Nunca. Tudo doado, tudo escrito. Mas eu fiquei pensando, bem, isso me afetou muito, porque era muito novo, e tinha sido um suposto amigo, né, que se perturbou, e eu até tentei, assim, conversar com as pessoas: rapaz, você acha que eu devo me defender? Você acha que eu devo falar algo? E aí muitos amigos falaram assim: Léo, não se preocupe, nós sabemos quem você é, né? E não eram amigos espíritas, esses eram amigos outros, né? Nós sabemos quem você é. Às vezes vale a pena se defender, mas nesse caso é melhor guardar o silêncio, porque essa pessoa é muito perturbada. E aí eu fiquei achando, vamos lá, me doeu, chorei muito, né? Mas continuei. Para minha surpresa, depois outras duas calúnias, em uma delas até juridicamente falando, e eu precisei, uma delas dizendo que eu ganhava dinheiro com a Mansão do Caminho. Quando as lives vieram, né? Quando as lives vieram, então a gente se expôs muito mais, coisa que eu tinha muito medo de fazer, me expor porque eu sabia das pedras e eu ficava na dúvida, ficava com medo, né? Mas me expus. E depois me surpreendi, porque essas pessoas mais próximas, que me conheciam, né,
No final das contas, eu me vi pedindo para o Divaldo Franco, contando as coisas, ele falou: meu filho, não se preocupe, as trevas têm meios inimagináveis. Hoje mesmo, eu vou mandar pedir aqui um termo de que você é voluntário, que você nunca ganhou nada com a Mansão do Caminho. Ah, mas você ganhou alguma coisa com a doutrina espírita, projeção? Nunca. Nas palestras, eu sou psiquiatra, né? E teve uma época que eu pensei em não falar muito de psiquiatria. Por quê? Porque foi a partir dessa interseção que muitas acusações vieram. Eu publiquei livros nesse sentido, né? A interseção entre espiritismo e psiquiatria. Calúnias nesse sentido, exposição nesse sentido. Então eu fiquei com medo, me retraí em algum momento, não deixei o trabalho fluir com tanta fluidez para poder talvez amadurecer e contar para você de peito aberto que a nossa ambição é uma ambição maior. Não é uma ambição de ganhar dinheiro. Eu nunca fui para uma palestra preocupado em encher meu consultório, nunca. Até porque, antes mesmo de ser médico, de ser psiquiatra, como eu estou contando minha trajetória, eu já era espírita. Antes mesmo de ser estudante de medicina, eu já fazia palestras espíritas. Então, obviamente que as coisas foram acontecendo em paralelo, foram acontecendo naturalmente. Então, alguém me pergunta assim, quando eu termino alguma palestra presencial: doutor, o senhor, eu nem gosto de ficar me apresentando como doutor lá, porque eu sou o Léo, espírita, mas o senhor me dá o telefone do seu consultório e eu explico com todo carinho: olha, aqui eu sou espírita, eu não vim aqui ganhar dinheiro para o meu consultório ou ganhar dinheiro pessoal. Não é que eu não possa lhe ajudar, mas eu posso lhe ajudar agora como espírita. Eu estava numa rádio uma vez, espírita, e uma pessoa, eu estava fazendo entrevista, estava bem novinho ainda nessa transição, e uma pessoa então mandou uma pergunta desse sentido: olha, eu queria que ele desse o consultório dele. E aí eu desconversei, né, para não ser indelicado, não dei, mas o colega apresentador engrossou o caldo pedindo, me testando. E eu tive que falar ao vivo: olha, eu peço desculpa, mas aqui eu vim como espírita. Eu tenho um conselho de ética médica que me regula e eu tenho minha ética interior divina que me regula. Eu não estou ambicionando aqui as coisas da terra. Eu estou ambicionando as coisas do céu. E o pagamento do céu não vem em dinheiro. O pagamento do céu não vem em status. O pagamento do céu não vem em títulos. O pagamento do céu vem com a tranquilidade interior, vem com a consciência tranquila, vem com a ideia de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nada disso paga, nada disso tem preço. Então, eu fui persistindo nesse caminho e peguei com muito pesar, né, quando tive que me defender juridicamente nesse aspecto. E tive que, não falei porque eu podia pegar de todo o centro espírita, que eu nunca ganhei nada, mas eu peguei da Mansão do Caminho, que já era simbolicamente muito importante nesse sentido. E naquela época, nesse momento, né, que não fazem muitos anos, eu me recordo que teve uma hora que eu fiquei com muita dor, deitado, né, e fiquei assim: puxa vida, já são, acho que na época faziam 18 anos, mais ou menos, ou 19, ou 20 anos que eu já falava no espiritismo, ou seja, mais da metade da minha vida eu estava nessa função aqui. E aí fiquei: puxa vida, né? Que coisa, como é que a gente pode imaginar que vai acontecer uma coisa dessa? E estava lá triste, né? De certa forma, lamuriando, e aí vem a presença da benfeitora, e posso falar que foi a Joana, porque conversei com o Divaldo, falei para ele me confirmou. A benfeitora falando assim: meu filho, um trabalhador de Cristo trabalha em pé. Se levante e continue. A minha ambição, a tua ambição, trabalhador espírita, ético, é a ambição do céu. A gente se levanta, mesmo que o coração doa. A gente continua, mesmo que estejamos
muito sobrecarregados, que, como disse a benfeitora, o nosso trabalho é de pé. Nosso trabalho é estar em pé. E naquele momento veio todo um desenho de algumas programações que fiz aqui junto da TV da Mansão, né? De graça, doando do meu tempo, doando do meu conhecimento, me expondo a essas verdadeiras pauladas que eu não imaginava que encontraria. E por que estou compartilhando isso com você? Que me acompanha, porque, por exemplo, se você entrar na minha rede social, nem o telefone do meu contato profissional eu tenho, porque ali eu decidi já há um tempo que era um espaço de eu entregar algo para as pessoas, quer seja sobre saúde mental, quer seja sobre espiritismo, quer seja sobre música, entregar algo de bom para a humanidade. Não é que a gente não vai receber, faz parte, né? A gente recebe indiretamente as coisas. Obviamente que as pessoas me veem, eu estou exposto e às vezes querem que eu ajude na minha parte profissional, mas eu diretamente nunca, nunca, ao contrário, pode até ser às vezes indelicado, como numa rádio dessa, que não dei, e outras situações, porque a minha ambição não é tirar dinheiro da mansão. A minha ambição não é tirar dinheiro da FEB. A minha ambição não é tirar dinheiro do Espiritismo. A minha ambição não é aparecer com a Mansão do Caminho, não é aparecer com a FEB, não é aparecer com a qualquer casa espírita. A minha ambição é talvez me fazer notado diante do Criador, não pelas posições que assumi, mas pela saúde mental, nessa perspectiva de Emmanuel, que eu consegui construir. Não espere, portanto, querido amigo, querida amiga, que as coisas serão fáceis. A vida nunca é fácil. Não imagine que a pessoa que está falando, ela está falando porque está bem, sem problemas, sem estresse, sem essas advertências, né, do caminho. A gente fala porque a gente acredita em Deus. Eu falo porque acredito no Criador. Eu falo essas coisas e fui diminuindo várias outras. Eu poderia ter ido para outros caminhos profissionais, poderia ter deixado de fazer palestras espíritas, fazer só palestras profissionais, ter ficado só na parte acadêmica, como o Divaldo me falou uma vez. Eu estava certamente angustiado porque estava com muitas portas abertas, profissionais, acadêmicas, espíritas, enfim, pessoais, e não sabia para onde ir, necessariamente, né? E ele me falava assim: meu filho, continue, porque o trabalho se desenrola, o trabalho vai aparecendo conforme a gente vai trabalhando. Não é assim a gente ganhar uma tarefa de fulana, espírito amigo, e a gente fazer. A gente vai ganhando fazendo. A gente vai ganhando direito fazendo. A gente vai abrindo o nosso espaço fazendo. Não é a priori, porque fazendo a gente vai ganhando as costas largas para aguentar essas pedradas e continuar sem se revoltar. Continuar sem ficar jogando as pedradas que recebe. Continuar sem ficar fazendo do trabalho espírita um palco para reverberação das minhas lamentações, uma reverberação das minhas dores, uma reverberação das minhas angústias, das minhas frustrações, mas sim um compartilhamento que possa aumentar o ânimo das pessoas. A gente vai continuando, porque no final das contas, é por isso que quis compartilhar hoje essa intimidade de um trabalhador espírita, de que a ambição que a gente deve ter é a ambição das coisas do céu. A ambição das coisas da terra são passageiras. As coisas da terra vêm, faz parte. A gente está na terra, está no mundo, mas o principal propósito que seja esse, para que a nossa saúde mental aguente os trancos e, sobretudo, aguente de pé. Caia, doa, chore, mas se levante e continue. Às vezes, faça uma pausa de 15 dias, de um mês, 2 meses, faça alguma pausa para refletir e amadurecer diante de uma dor mais excruciante. No entanto, continue, não pare, porque esse espaço
que você está construindo no trabalho espírita é bom para você. É bom para a tua saúde mental, porque você está construindo as coisas de Deus no teu interior. E depois que a gente morrer, depois que a gente desencarnar, seremos nós com a nossa consciência. E aí poderemos entender que o que nos mobilizou, mais do que a aparição do ego, foi a aparição do self para nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos para com nós mesmos. Eu espero, portanto, que você, sinceramente, continue no bem. Não por causa das tranquilidades que você vai encontrar no caminho do bem, mas porque esse bem mobiliza a tua alma, mobiliza o teu ser para você persistir, para você continuar. Pensemos nas coisas de cima e não apenas nas coisas da terra. Não há pagamento maior do que a consciência tranquila. Muita paz para você. Até a próxima.